Eu quero falar com você que está, de repente, aí desanimado, desanimada, falando, mas final de ano triste que nós estamos tendo. Gente, se você pegar a palavra crise, tirar o S e fique CRI. Que tal você pensar em algo nesse sentido? E o meu convidado vai nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, é o Ricardo Carpati. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Vamos começar então falando algo para essas pessoas, como eu disse, que estão aí de repente desanimadas. Nesse cenário de crise, né, uma pessoa pode realmente dar a volta por cima e se destacar no mercado? Com certeza. Eu acredito que é mais fácil se destacar no momento de crise, no momento de dificuldade, do que no momento que está indo tudo bem. É mesmo? Explico. Quando está indo tudo bem, a empresa está com uma rentabilidade alta, com lucratividade, é difícil você identificar de onde está vindo. Então, você tem diversos setores, diversos funcionários que estão trazendo resultados. Agora, no momento de crise, qualquer diminuição de custo, qualquer aumento de receita, ela é muito facilmente identificada. Tá. E ela é muito valorizada por esses empresários que estão passando por momentos difíceis. Então, com certeza, dá para se destacar em momento de crise. E enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Pois é isso que eu ia falar. E nesses casos, especificamente, atividades extracurriculares, outras funções que podem se agregar àquilo que eu estou fazendo dentro da empresa, também são muito importantes, não é, Ricardo? Com certeza. Eu faço sempre um comparativo, a um momento difícil das empresas, elas começam a diminuir custos. E uma das formas de diminuir custo é você cortar alguns funcionários. Tá. Então, a maioria das empresas estão cortando alguns funcionários. E eu faço um comparativo com o futebol. Você tem 11 jogadores. Quando você tem um expulso, os outros 10 precisam se desdobrar para fazer uma função extra. Então, na empresa, é a mesma coisa. O que os empresários e os líderes esperam desse funcionário? Que ele consiga fazer o que ele estava fazendo e, nesse momento de dificuldade, dê algo a mais e consiga pegar pelo menos uma parte do trabalho que era de uma outra pessoa. Se ele conseguir dar 10, 15, 20% a mais, essa equipe que ficou vai conseguir suprir os outros que tiveram que ir embora por esse momento de diminuição de custo. Isso, no caso de um profissional que está contratado, é algo bom para ele? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas isso é ruim, porque eu estou assumindo a função de outra pessoa e não estou sendo remunerado para isso. Mas nós temos o outro lado da história também, que o chefe daquela pessoa, né, o diretor da empresa, ou enfim, o superior, ele também está observando se aquela pessoa está dando conta e possivelmente subi-la de cargo, não é isso? Com certeza. Existe uma visão totalmente errada de muita gente, que é o seguinte: eu preciso ser reconhecido financeiramente para realizar uma função maior, uma função extra, uma função com maior responsabilidade. Não. Primeiro você prova que você consegue realizar essa função. Tá. Não é uma semana, 2, 3. Geralmente é 3, 4, 5 meses. Então você conseguiu realizar uma função nova, uma responsabilidade nova, aí sim a empresa vai te reconhecer. Aí sim você vai provavelmente receber um aumento financeiro e uma promoção. Aquelas pessoas que às vezes trabalham por conta e não têm aquela, vamos dizer assim, aquele impulso, né, para vender. Você estava falando do lencinho, eu estava fazendo mais ou menos essa ligação, né? Quer dizer, as pessoas têm às vezes a oportunidade na frente, mas não conseguem enxergar. Por que isso, hein, Ricardo? Chorar não adianta, né? Não adianta reclamar. Então, tem muita gente que fica reclamando, estamos em crise, a gente vê na televisão toda hora crise, 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 e fica se lamentando. A lamentação não vai te impulsionar a nada. Ela vai te deixar numa estaca, vai deixar você parado, então, bom resultado você não vai ter. Então, não adianta, a minha dica que eu dou para quem está nos ouvindo, você que está nos ouvindo agora, é que não adianta reclamar. A crise está aí, não depende de você, depende de outras pessoas, depende de políticos, de economistas, de empresários. Você que tem que fazer, você tem que trabalhar. Você tem que levantar de manhã, ter motivação e vender. Quando você falou de pessoas que fazem vendas, nesse caso vender ou produzir, né? Pessoas que não vendem, mas produzem. Vamos colocar o povo aqui no ar, Lógico. no nosso tribuna? Aqui, claro, o povo fala. E o Luiz Henrique Casoni, o nosso repórter, foi às ruas para saber o que o povo pensa
sobre essa crise econômica e sobre este assunto, quer dizer, transformar aquilo que é ruim em bom. Solta pra gente. A gente está falando hoje sobre essa situação econômica que o país enfrenta. Todo mundo falando de crise. A senhora tem observado isso mesmo? É realidade essa crise? Completamente. Completamente. Eu acabei de chegar da farmácia, o fio dental que era R$ 9,00 está 14. Quer dizer que o pobre não passa mais fio dental, né? Ele vai ter que pegar a linha de casa e passar no dente. Não tem higiene, porque é isso aí, tá um absurdo. Tudo aumentando e o salário não aumenta? Não, infelizmente não. E eu sou aposentada, nem o 13º ainda não recebi. O país está muito instável, a economia e o emprego hoje, a única coisa que nos garante alguma coisa, mas as empresas estão tudo sofrendo, né, com as consequências da crise. Uma situação mais angustiante para a população e isso afetou todo o comércio, a indústria, e nós estamos passando um período de uma crise talvez das piores que nós já tivemos no país, né? O impacto vai direto em quem procura viajar. A primeira coisa que você corta é o lazer. Então, como eu trabalho com turismo, eu acho que dá pra gente ter um pouquinho de medo, sim. A gente que anda aqui pelo centro percebe a insatisfação das pessoas, muitas lojas fechando, muitas coisas. E a própria tristeza, né? A gente sente uma áurea de tristeza nas pessoas. Então a gente tira um pouquinho de despesa de um lado e do outro, vai apertando um pouco e vai levando, não tem outra coisa para fazer. Não temos aumento, então o jeito de brigar é reduzir despesas. Por exemplo, eu estava pensando em mudar de emprego, só que eu não vou sair agora com essa crise e ficar procurando aí, que tá difícil, né? Então, só desempenhando melhor e segurando o que você já tem ali. Esse é o pensamento que às vezes trava muito as pessoas, né, Ricardo? Que eu não vou sair daqui da minha situação cômoda e às vezes a pessoa deixa de crescer, não é verdade? Com certeza. O ser humano, teve uma psicóloga aqui antes, né? Ele tende ao comodismo. Então, e na nossa profissão, na questão profissional, o comodismo te limita. Então, do mesmo jeito que ficar se lamentando não vai te fazer, não vai te impulsionar e você não vai chegar a lugar nenhum, você tem que brigar para sair do comodismo. Buscar novos desafios, novas motivações e novos caminhos para você poder crescer. Olha, tem uma pergunta muito bacana aqui da Miriam, de Juiz de Fora. Ela diz o seguinte: eu acho injusto sobrecarregar os funcionários. Ela estava ouvindo o que a gente está conversando aqui, para suprir os que foram demitidos. O que a gente poderia falar para a Miriam? Eu vou fazer uma pergunta para a Miriam. Será que é justo quando o departamento comercial fecha um negócio muito bom para essa empresa, ou um diretor, traz um negócio muito bom para a empresa e aí divide lucro e ela recebe uma parte do lucro, sendo que ela trabalha, por exemplo, na logística? Pois é. Talvez também não seja muito justo esse ganho financeiro extra que ela vai ter. Do mesmo jeito, eu comparo uma empresa a uma família. Está faltando dinheiro na sua casa, o que você faz? Vamos cortar os jantares, né? Vamos cortar o cinema. Está sobrando dinheiro? Vamos jantar fora, vamos sair para o cinema. Na empresa é a mesma coisa. Tem dinheiro, está no momento melhor, vai diminuir um pouco o trabalho, o excesso de trabalho, um trabalho muito desgastante e aumentar a remuneração. Agora, está vivendo um momento difícil? Então todos vão ter que fazer parte desse momento difícil. A outra opção é pior, é não fazer parte. E aí, não fazendo parte, vai juntar os 12 milhões de desempregados que nosso país está vivendo nesse momento. Pois é. E aí não tem solução, né? Porque a pessoa já se declarou, né, incapaz, não é? Deixa eu te falar uma coisa importante. Aquele negócio da alegria e da tristeza, né, do casamento, sim, você casa com a empresa. Não adianta só esperar, só ter expectativa. O trabalhador brasileiro, muitas vezes, entra nessa linha de raciocínio de só querer, só esperar. Não. Em momentos difíceis, ainda menos. Você tem que dar. É dar para lá na frente você começar a receber. É plantar para depois colher. Quer dizer, a empresa precisa hoje, né, de um esforço maior do funcionário para que ela possa, inclusive, sair da crise e não fazer como nós ouvimos agora muitos falando, está fechando tudo, não é? Sim. Uma situação que é realmente bastante complicada. Olha, falando um pouquinho sobre liderança, tem uma pergunta bacana aqui. Como nós podemos diferenciar um bom e um mau líder? A verdadeira diferenciação vai ser a médio prazo, quando você vê os resultados. Então, um bom líder vai trazer bons resultados
e o mau líder vai trazer maus resultados. Mas isso é muito sucinto, né? Eu acho que não é essa a pergunta, não é isso que esperam da minha resposta. Eu diria que o bom líder, ele é respeitoso, ele faz planejamento, engaja a equipe, motiva a equipe. E não faz por temência, não é por medo. O funcionário ele não vai render porque ele está com medo de ser mandado embora. Ele vai render porque ele se sente parte daquela equipe. Ele respeita o líder, admira o líder e sabe que vai receber retribuição a médio prazo por esse líder. Então, essas características você consegue identificar o bom líder e consegue identificar o mau líder quando não é realizado dessa forma. Muito bem. Olha, mais uma pergunta de telespectador. Boa noite, Fábio. Eu gostaria de saber qual a palavra-chave numa resposta para ser contratada quando perguntam por que você quer trabalhar nessa empresa. Interessante isso, não é? O nome dela é Maria Lúcia, do Rio de Janeiro. Maria Lúcia, eu vou falar uma coisa que parece até chavão, mas não tem como fugir dessa resposta. A palavra não tem que vir da boca, tem que vir ou do coração ou da sua razão, do seu planejamento. Então aquela palavra, aquele chavão, eu quero trabalhar por isso, quando não é natural, o recrutador percebe. Então a dica que eu tenho é você falar realmente o seu motivo. Eu quero trabalhar nessa empresa porque eu estudei sobre essa empresa, eu vejo que eu tenho oportunidade de crescimento, ou porque é perto da minha casa, eu quero qualidade de vida. Cada um tem uma razão. E você tem que expor essa razão. Se você tentar ludibriar o recrutador experiente, ele vai perceber que você está fazendo um personagem. E aí você não vai ser contratado. Bom, agora, uma coisa que eu queria colocar aqui também, aquele funcionário que procura se pôr sempre à disposição da empresa. Que tem também alguns encaram dentro da própria equipe como um oportunista, né? É puxa-saco do patrão, é oportunista. E muitas vezes é porque aquela pessoa, se colocando à disposição, ela percebeu que há uma possibilidade efetiva de ele entrar num degrau a mais. Isso é bom ou é ruim a pessoa se colocar à disposição da empresa? Esse negócio de puxa-saco, geralmente é colocado por funcionários que não têm disponibilidade, ou não têm vontade, ou não têm capacidade de crescer. Porque puxa-saco não é você se colocar à disposição da empresa. Puxa-saco é você falar, ô chefe, você está bonito hoje. O senhor é muito inteligente. Eu adoro essa empresa. Isso é ser puxa-saco. Agora, se colocar à disposição para ir a uma reunião 10 horas da noite, para trabalhar no sábado quando a empresa precisa, ou para realizar um trabalho extra, isso não é ser puxa-saco. Isso é ser inteligente, vestir a camisa da empresa e construir o seu futuro. Então, toma cuidado com essa análise de, ele cresceu na empresa porque ele é puxa-saco. Ninguém cresce na empresa porque é puxa-saco. E se colocar à disposição, fazer o algo a mais, não é ser puxa-saco. É vestir a camisa da empresa, repito, vestir a camisa da empresa e plantar o seu futuro. Olha, tem uma pergunta vindo agora de Olinda, Pernambuco. Um abraço para vocês, obrigado. Aliás, estou recebendo todas as mensagens de carinho aqui também. Obrigado a vocês todos, viu? Boa noite, Fábio. Mande um abraço para a gente, viu? Eu estava numa empresa, olha a pergunta dela, estava numa empresa, acumulei outras funções fora da minha área. Também é uma pergunta interessante. Aceitei e fazia o serviço, mas depois dessa crise eu fui demitido e mais 20 colegas também foram comigo demitidos. A empresa é uma montadora de veículos. Como que eu encaro essa situação? Eu acredito que são coisas diferentes, diversas. Uma coisa é o que ele fazia, e talvez ele ter acumulado diversas funções ou manteve no emprego por mais tempo. A gente sabe que esse segmento é um segmento que está em crise há muito tempo. Teve problemas em 2008, 2009, agora de 2 anos para cá também vive grandes problemas. Ainda exatamente. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que essa forma dele se portar o manteve no emprego por um bom período, certo, mas nem isso foi suficiente. Provavelmente a empresa que ele está trabalhando está fazendo uma demissão em massa, e aí ele, infelizmente, entrou nessa demissão por outros motivos, e não por esse motivo de realizar trabalhos adicionais à sua função. Ou seja, não foi uma ação pessoal dele, né? Na verdade, foi uma ação, infelizmente,
talvez o empresário teve que tomar essa decisão por Sim. outros motivos. Sim, com certeza. Eu garanto que não foi por ele realizar diversas funções. Isso eu garanto para ele. Agora, o motivo é difícil a gente saber de longe, mas com certeza foi outro. Como é gostoso a gente falar para o Brasil inteiro, hein? Olha só. Ilas Franklin, de Salvador, é de onde vem a próxima pergunta. O que fazer quando existem pessoas tentando te prejudicar numa empresa? Que providências devem ser tomadas? Um forte abraço ao Fábio e ao Ricardo. Obrigado. Bom, primeira coisa é comunicar o seu líder. Chamar o líder para a reunião e comunicar de forma profissional. Isso é muito importante. Então, tomar um pouco de cuidado para não entrar na parte emotiva, tá? Então, o profissional ele tem que separar o profissionalismo da emoção. Então, chamar o líder para uma reunião e pontuar o que está acontecendo. E sempre pontuar. Com a pessoa diretamente, é importante chamar para um tete-a-tete. Chama para uma sala de reunião, não vai falar, você quer me prejudicar, afirmar coisas desse tipo. Mas você pode falar, está com algum problema? Eu estou percebendo um clima ruim entre a gente, eu estou percebendo algumas atitudes suas que está me prejudicando, eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para resolver o nosso problema. Porque muitas vezes essa conduta de uma forma realizada é um mau caratismo, né? Tentar puxar o tapete de alguém, tentar prejudicar alguém. As pessoas que realizam isso muitas vezes são covardes. Então você chamando no olho e mostrando para a pessoa que você sabe o que está acontecendo, muitas vezes a pessoa freia esse comportamento. E sabe que a gente está falando aqui, nós falamos do puxa-saco, aqui está todo mundo comentando, esse WhatsApp é muito rápido e o pessoal está fazendo uma pergunta e já não é um só, são vários que estão fazendo a mesma pergunta. Falando assim, por exemplo, na questão do puxa-saco, se eu fizer um elogio para o meu patrão e as pessoas me identificarem como puxa-saco, o que eu faço para mudar esse conceito com relação às pessoas que trabalham comigo? Eles acham que não estão nem muito preocupados com o patrão, estão mais preocupados com aqueles que trabalham com ele, não é? Eu acredito que você fazer um elogio pode ser visto, é normal, mas isso não vai ser marcado ele como um profissional puxa-saco. E também tentar evitar um pouco de elogios demasiados, né? O funcionário elogiando muito o chefe não tem muito sentido. Então, quando acontecer e for de uma forma natural, espontânea, ok. Uma vez, periodicamente acontecer, não vai prejudicar ele. O que não dá é todo dia pela manhã ele falar, o senhor tá lindo, o cabelo do senhor tá muito bonito. Como é que é? Aquela camisa bonita, Fernandinha, era uma propaganda antiga, hein, gente? Olha lá. Exatamente. Olha, pergunta bacana, Ricardo e Fábio, boa noite, parabéns pelo tema do programa, muito obrigado. Como funcionam esses testes de personalidade dos setores de RH? Eu já participei de alguns testes desses também, interessante. Eles reprovam, mesmo se o candidato vai bem nas entrevistas, é João Vicente Paioni e ele escreve aqui de São Paulo. João Vicente Paioni. Isso. Um abraço. Sim. Porque são profissionais psicólogos preparados, né? Eles fazem uma faculdade, eles se preparam para aquele teste também, existem preparações para teste, eles estão habilitados e você consegue, num teste, identificar comportamentos negativos. Olha só, hein? Então, é importante exatamente, o teste, né? Exatamente. E também até algumas doenças psicológicas. Então, o teste é muito importante, obviamente tem que ser realizado por pessoa preparada para isso, mas sim reprova. Mas, como eu falei, o objetivo do teste não é você aprovar ou reprovar, é você tirar do processo seletivo pessoas que não devem se participar, por exemplo, do mercado de trabalho. Tá. Então, é muito mais uma questão de saúde mental do que de capacidade de trabalho. Tá? Então, isso que fique bem claro, são psicólogos que vão realizar esse teste, não são recrutadores. Então, é bastante importante isso. Bastante importante e indicado. E esses resultados, eles são sigilosos? São sigilosos, com certeza. Todo o trabalho realizado por um psicólogo, nesse sentido de saúde mental ou comportamental, são sigilosos. Ricardo, eu queria agradecer muito sua presença nessa noite, bem bacana esse tema, foi muito legal. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero estar novamente em breve. Com certeza.